Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Toma os seus assentos. Sei que está calor, sei que às vezes incomoda um pouquinho, mas peço um pouquinho de paciência, que vai dar tudo certo. O André trouxe os recados aqui e cortaram a minha língua antes de eu começar a falar, porque nós fizemos uma reunião na quarta-feira e eu tô assim, irmãos, doido para dar já uma informação para os irmãos, mas vou dar só uma pode, né? Mês de março agora nós já teremos também a nossa próxima vigília de 2024. Então, eles falaram que isso daí eu estava permitido para falar, então se programe, nós vamos fazer aí a programação do ano, a programação, todo o cronograma, nós vamos passar para os irmãos nas mídias, na quarta-feira que vem, nós vamos estar alinhando tudo isso. Vai ser bênção de Deus, algo poderoso vai acontecer em 2024, você crê? Diga amém, amém, se sinta abraçado, aquilo que eu não consegui abraçar, se sinta cumprimentado. Hoje é uma noite de ceia, hoje é uma noite a qual nós se achegamos até a mesa do Senhor, e talvez você veio à igreja hoje, pensando, ó quem está ali, a avó, pensando que nós íamos trazer algum ensinamento sobre o carnaval, festa da carne. Deixa eu te dar uma informação, você se enganou. Hoje nós não vamos falar sobre carnaval, nós vamos falar algo poderoso que é a ceia. Eu não me lembro, eu já estou ministrando aqui já tem alguns anos, eu não me lembro de ministrar e ensinar exatamente sobre a ceia num dia de ceia. E hoje é um culto de ensinamento, eu quero te ensinar o que Paulo diz sobre a ceia, o que a Bíblia diz sobre a ceia, o que o cristianismo, ele aponta para o batismo e o batismo aponta para a ceia, sabe? Mas antes, deixa eu te levar a uma reflexão. Você se perguntar para você hoje, por que você frequenta uma denominação? Não responde para a pessoa do lado, não, porque eu não quero te constranger, e nem que a pessoa fique constrangida ou constrangido. Mas por que você frequenta uma denominação? Responde isso para o seu coração. Por que você, aos domingos, sai do seu lar, deixa o seu lar e frequenta uma igreja, frequenta uma denominação e não importa qual? Você teria essa resposta nessa noite de ceia, noite de carnaval, sabe, bastante gente viajando, e louvado seja Deus, a nossa igreja é cheia, o povo sedento pela palavra, sedento pela adoração. Mas qual seria a sua resposta para o seu coração? Por que você frequenta? Quais são os motivos? Alguns já, o coração bateu aí dizendo, olha, eu frequento porque eu tenho medo do inferno, eu frequento porque uma vez pregaram para mim que eu tenho que ir para a igreja, senão depois que eu partir dessa vida, o inferno me aguarda. Outros vão dizer assim, não, eu frequento porque o meu marido frequenta, e se meu marido sair, eu perco as forças. Talvez seu motivo seja esse. Mas a minha pergunta para você hoje, por que você frequenta? Quais são os motivos que você se decidiu a descer as águas do batismo, ou você que não decidiu ainda? Quais são os motivos, por que sim, por que não? Sabe, são perguntas que merece resposta para o seu coração. Sabe, irmãos, hoje nós vamos falar um pouco da igreja. Como que nasceu a igreja Despertar? Não foi assim um estralo de dedo, algo aconteceu e nós falamos assim, olha, é Despertar daqui para frente, e nós não temos nada para fazer no final de semana, porque agora não tem o Faustão, tem o Luciano Huck, eu não gosto do Luciano Huck, então eu vou começar a fazer igreja. Por que nasceu? Da onde nasceu o Ministério Despertar? Por que Despertar? Você já parou para pensar? Já parou para pensar que todos os domingos você coloca a sua família debaixo de um pastoreio, debaixo de uma liderança, debaixo de um ensino bíblico, debaixo de uma crença, debaixo de um credo, que todo credo vai te levar a uma atitude, toda crença vai te levar a uma atitude? Você parou para pensar nessas coisas? Por que eu frequento? Essa resposta precisa estar clara no seu coração, sabe? E sem falar somente do Ministério Despertar, o que é um ministério? Por que tem que ter um ministério? O que o ministério crê? Como que o ministério nasce?
Então por que nós vamos fazer essa introdução? Para você entender que nós vamos chegar até a ceia. Sabe, irmãos, nós precisamos entender na nossa vida o porquê de todas as coisas. Se você entende o porquê que você está aqui, por que você saiu da sua casa, por que você entregou sua vida para Jesus, por que você casou, quando você entende o porquê de todas as coisas, como você vai fazer as coisas e o que você vai fazer, para Deus pouco importa. Porque eu aceitei o chamado do pastoreio, a vocação do pastoreio. Por que eu aceitei? Por que a minha esposa aceitou? Sabe, quando nós entendemos o porquê nas nossas vidas, o que você vai fazer e como você vai fazer acaba sendo secundário. Sabe, por que nós vamos fazer vigília? Por que nós vamos fazer batismo? O que a igreja crê? Qual é o caminho que a igreja, qual é a direção que a igreja vai ter daqui para frente com a direção de Deus? Deixa eu te falar algo. Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. É como você andar em cima de uma esteira. A esteira não te leva a lugar nenhum, não te leva a um propósito. Te leva a você queimar caloria, ponto, mas ela não te locomove. Agora você precisa entender, meu irmão, no que a igreja acredita como liderança, no que a igreja crê como liderança para 2024. E eu fiquei refletindo nisso. Sabe, se perguntar para você, por que você frequenta? Tem pessoas aqui que eu conheço que há 3, 4 anos está debaixo do pastoreio, está debaixo da cobertura da Despertar. Responde essa pergunta para você: por que você frequenta a igreja? Irmão, deixa eu te falar, não me entristeça. Logo no começo da palavra, não responde assim para o seu coração: eu frequento a Despertar porque o pastor é legal, porque a pastora, nossa, ela é muito joia. Não, eu frequento a Despertar porque, sabe, eles têm uma parede preta lá, eu me identifiquei. Irmãos, isso não é a resposta plausível para alguém frequentar uma denominação. Sabe, se o nosso intuito, se o nosso motivo aqui não for, sabe, contemplar a glória de Deus, se o nosso motivo se reunir todos os domingos, deixar o nosso lar e se reunir todos os domingos para contemplar a glória do Senhor, pouco vale, pouco importa. Se o nosso motivo não for se reunir aos domingos aqui nessa congregação, simplesmente para cada dia ser uns aos outros parecido com Ele, pouco vale. Esse deve ser o crivo, o foco de toda a denominação, ser a cada dia parecido com Ele. Irmãos, nós não somos melhores, nós não somos piores, nós estamos no caminho, cuidando de vidas, ministrando a palavra, ensinando pessoas. Temos defeito, um monte, precisamos melhorar, claro, precisamos melhorar aqui a parte de ar da igreja, está calor demais, precisamos melhorar o kids, precisamos melhorar como estrutura, mas a cada dia, sabe, essa semana fizemos uma reunião e a pergunta para mim foi a seguinte: qual é a expectativa do pastor para esse 2024? A minha expectativa, irmãos, é que cada um de nós entenda para onde que a igreja vai direcionar o 2024. Se não for a cada dia ser parecido com Ele, sermos cópia de Jesus. Sabe, nós vamos domingo após domingo, perdemos o nosso tempo. Dia após dia, entra semana, sai semana, entra mês e sai mês, estaremos perdendo o nosso tempo. Sabe por quê? Porque você não deve frequentar uma igreja porque o pastor prega da forma que você gosta, que os irmãos sobem aqui e falam aquilo que você quer ouvir, que o louvor toca a sua alma. Nós precisamos sim frequentar, se juntar como comunidade de fé para adorar aquele que merece toda a honra e toda a glória e ser cada dia parecido com Ele. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas essa semana, sabe, isso fez muito sentido para a minha vida. Mas por que nós ceiamos uma vez por mês? Por que nós, no segundo domingo do mês, nós se juntamos e ministramos a ceia? Você parou para pensar por que tudo isso? Sabe, esse dia eu estava conversando com o Juninho. Tem tantas coisas como no cristianismo nós estamos perdendo a essência. Deixa eu te falar algo. Quantas denominações perderam a essência da oração? Quantas denominações perderam a essência de estar juntos? O
simples estar junto. Atos capítulo 2 dizia que a igreja era perseguida, mas quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Por quê? Porque os irmãos andavam em comunhão. Quantas essências, você que é 10 anos, 15 anos, 20 anos, assembleano, sabe, igreja tradicional, as igrejas se juntavam. O que é que está acontecendo com a nossa geração? Qual é a essência que nós estamos perdendo? Por que às vezes nós, para fazer uma oração, nós precisamos fazer um evento? Porque nós perdemos o prazer de orar, nós perdemos o prazer de estar juntos, nós perdemos o prazer de edificar a vida do outro em comunhão, sabe, irmãos? E também perdemos a essência da Santa Ceia, porque não é uma ceia simplesmente. Uma ceia você pode fazer no Natal, eu faço de boa, tranquilo, ok, vamos lá. Mas nós vamos falar hoje da ceia, que é algo sagrado, algo sacramentado, algo que as igrejas deveriam, sabe, todas as igrejas deveriam orientar os membros a não faltar num dia de ceia, colocar a melhor roupa, colocar a sua melhor veste, sabe, porque é no dia da ceia que muita coisa vai acontecer. Parece que nós perdemos essa essência, parece que nós perdemos a essência de coisa muito básica do cristianismo, e às vezes não precisa responder também, e às vezes nós tomamos a ceia como um simples protocolo. Olha, tá bom, é dia de ceia, vai lá, vai dar um cálice e pau no gato, tá tudo certo. Irmãos, hoje você vai sair daqui totalmente com a cabeça mudada, com o seu espírito transformado em relação à ceia. O que é verdadeiramente a ceia? Quais são as funções das ceias? Abre a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Texto bem tradicional. 1 Coríntios 11, a partir do 17. Aqui é o ensinamento de Paulo para a igreja de Corinto. Não é Coríntias, viu, irmãos? Corinto. Então fala Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11, aí no Novo Testamento. Quem achou, diga amém. 1 Coríntios capítulo 11, vamos ler aqui a partir do 17, vai dizer assim: entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês não fazem mal, mas faz mais mal do que bem. Algumas versões vão dizer diferente. Algumas reuniões de vocês faz mais mal do que bem. O que Paulo, para um pouquinho, o que Paulo aqui está instruindo a igreja de Coríntios? Olha, vocês estão se reunindo, estou sabendo aí, mandaram aqui uma informação, que vocês estão se reunindo, mas a reunião de vocês está fazendo muito mais mal do que o bem. E vocês vão entender o porquê. No 18 vai dizer assim: em primeiro lugar, ouçam que quando vocês se reúnem como igreja, nós estamos se reunindo aqui como quem, irmãos? Como um salão de festa? Como um parquinho? Não, nós estamos reunindo como igreja. Há divisões entre vocês, e até ponto que eu creio, 19, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vós são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Isso daqui já é uma bronca, já deu na canela, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto uns ficam com fome e outros se embriagam. 22. Será que vocês não têm casa para comer ou beber? É uma pergunta. Ou desprezam a igreja de Deus e a humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, é dado em favor de vós, faça isso em memória de mim. No 25 diz assim: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse é o meu cálice da nova aliança. Presta atenção nisso. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice,
vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine a cada um a si mesmo, então coma o pão e beba o cálice. 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há muitos entre vocês que estão fracos e doentes, e vários já dormem. Mas se tivesse cuidado para examinar a nós mesmos, não receberia o juízo. Abaixa a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos. Eis aqui a tua palavra. Pai, de nada de mim tenho hoje para ministrar a sua igreja, Senhor. Mas Espírito Santo de Deus, toma este lugar como tem tomado desde as 4 horas da tarde. Espírito Santo de Deus, há pessoas aqui que veio para ouvir a tua voz e não a voz do homem. Só me usa como instrumento essa noite. Que eu me diminua e que o Senhor cresça e continue crescendo sobre este ministério, sobre essa palavra, sobre este momento. Você pode dizer amém. Aqui, irmãos, Paulo explicando, Paulo ministrando na vida desses irmãos. E eu não sei se você já parou para pensar sobre esse texto, para refletir sobre esse texto. Aqui nós vamos ter 4 tipos de ministrações. Alguns pastores vão enfatizar o pão e o vinho, que é a transubstanciação. O que é a transubstanciação? É nós acharmos que o suco, né, o suco que tipifica o sangue de Cristo, e o pão que tipifica a carne, eles vão se transformar nisso mesmo, de uma forma literal. Isso não é uma verdade, porque é de uma forma espiritual. E a consubstanciação. O que é consubstanciação? Até anotei aqui que é uma palavra meio difícil, talvez você nunca ouviu falar isso. É que Cristo está presente nos elementos. Cristo está presente tanto no pão quanto no vinho. Cristo está presente literal, não, irmãos. Cristo, ele está presente espiritualmente. Por isso que a ceia é algo espiritual. E a terceira coisa é memorial. Alguns tomam a ceia, alguns participam da ceia simplesmente por uma lembrança, porque eu preciso ir lá, como a palavra falou, fazer isso em memória de mim. Então não posso faltar um culto de ceia. Eu preciso ser religioso ao extremo, porque eu preciso cumprir a palavra. Façam isso em memória de mim. Então muitos tomam a ceia dessa forma. E o quarto e último lugar é por meio da graça, porque a ceia, ela edifica. Então nós achamos que nós só vamos e só somos edificados através da ceia, do culto de ceia. Então Paulo aqui, ele desmonta, Paulo aqui, ele desmistifica tudo que o povo de Corintos estava ali pensando sobre a ceia. Então vamos para o texto. O texto aqui vai dizer que esses irmãos, eles se reuniam para a festa da Páscoa. Então eles subiam até Jerusalém, eles subiam para a festa da Páscoa, que era uma vez por ano. Só que aqui era um junta-panelas. Aqui eles não iriam ali somente para ceiar a ceia do Senhor. E ali se juntavam pobres, pessoas muito abastadas, muito ricos, e fazia ali uma ceia, um famoso junta-panela. Se você já fez o junta-panela, você sabe o que eu estou falando. De nós reunir na casa de um dos irmãos, e cada um leva um prato, um leva alface, outro leva refrigerante, outro leva um negocinho ali. Vamos jantar, irmãos, vamos fazer uma comunhão. Era exatamente o que esse povo fazia aqui. E essa festa chamava festa ágape, a festa do amor. Então uma vez por ano eles subiam para fazer essa festa. Só que no versículo, acompanha comigo aí, versículo 21 e 22 vai dizer assim, versículo 21 e 22, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar os outros, assim enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. No 22, será que vocês não têm casa para comer ou beber, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Aqui, irmãos, o que Paulo está exortando a igreja de Corinto? Os ricos chegavam ali e comiam tudo, ficavam fartos da comida que eles levavam, e os pobres, sem condições nenhuma, simplesmente ficavam olhando. Então Paulo aqui, ele
e traz uma exortação. Olha, será que vocês não têm o que comer em casa? Paulo aqui ele traz um ensinamento. Isso vocês estão fazendo, e aqui no versículo 17, logo no comecinho desse texto aqui, juntando aqui com o contexto, ele vai dizer assim: vocês quando estão se juntando, está pior do que não se juntar. Vocês quando estão fazendo esse tipo de festa, é melhor que não faça, porque não está dando bom, está dando ruim. Ou seja, todos ali, eles eram tratados com discrepância, tinha ali um certo preconceito com quem não levava nada para comer. Ou seja, irmãos, é a falta de respeito, é a falta de reverência com a ceia do Senhor. Eles usavam um pretexto para a festa ali da festa ágape, que é a festa do amor, a festa da comunhão, para aproveitar e já ceiar. Então Paulo vem com esse ensinamento dizendo assim: essa festa que vocês estão fazendo, sabe, está dando muito pior do que vocês imaginam. Sabe, irmãos, quando nós se achegarmos no final desse culto à mesa do Senhor, que é uma mesa sagrada, nós enfeitamos, nós fazemos para que você entenda qual é a reverência, qual é o sacramento que tem a mesa da ceia. Sabe, na próxima ceia nós vamos ter o nosso batismo. Não importa quantas pessoas irão descer as águas do batismo, nós faremos o nosso batismo. Agora, o que isso tem a ver com a ceia? Você vai entender que uma coisa é ligada à outra. Agora, quando você já é batizado, quando você já tem uma aliança com o Senhor, qual é o seu sentimento? Qual é a sua reverência que você vem para um culto de ceia? Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você olha para esse texto, o que esse texto diz para você? Paulo está dizendo assim: olha, vocês estão desperdiçando uma comida sagrada, uma comida santa. Isso eu tenho uma prática comigo. Você não precisa seguir o que eu vou te falar, mas eu não jogo comida fora. Uma vez que eu coloco a comida no meu prato, eu como. Mesmo às vezes não estou com muita fome, mas eu vou comer, porque eu entendi que aquilo que o Senhor preparou é extremamente sagrado. Ou seja, o que esses irmãos aqui de Corinto estavam fazendo? Não estava tendo reverência à mesa do Senhor. Tem uma história que eu ouvi essa semana que eu achei, sabe, top demais. Tinha uma confraternização da liderança, e a liderança, como a liderança de jovem é uma bênção, a liderança de jovem começou a fazer uma disputa, só que uma disputa de ovos, começou a tacar ovos uns nos outros, e uma equipe aqui, e outra equipe aqui, e aquela brincadeira toda, de repente se levantou duas crianças, assim, adolescentes, participando ali da confraternização de jovem, e disse assim: ó, pera um pouquinho, se sobrar algum desses ovos, eu posso levar para minha casa, porque na minha casa não tem nada para comer. Aquilo foi um tapa na cara da liderança, que parou no mesmo momento. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Quando nós temos reverência com aquilo que nós vamos nos alimentar, nós participamos da ceia do Senhor de uma outra forma, de uma forma totalmente espiritual. O segundo aspecto que eu tiro aqui desse texto: Jesus na noite, a Bíblia vai falar, 1 Coríntios capítulo 11, 23, a Bíblia vai falar: pois recebi do Senhor o que também entreguei. Recebi do Senhor, recebi de quem? Ele recebeu do próprio Pai, ele recebeu do próprio Deus, e diz assim, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Versículo 23 vai dizer isso. Ou seja, a segunda coisa que eu tiro aqui desse texto é uma demonstração de amor com uma demonstração da maldade, porque aqui Judas estava na mesa do Senhor, na noite que ele foi traído. Aqui Jesus, irmãos, ele inaugura a celebração do Novo Testamento, da ceia, da Páscoa do Novo Testamento, porque você sabe como que era a Páscoa do Velho Testamento, que eles levavam um cordeiro, e o cordeiro precisava ser imolado, e o cordeiro precisava ser sacrificado, para que o perdão pudesse ser perdoado. Aqui Jesus, ele está sacramentando, aqui Jesus, ele está falando: olha, daquele que eu recebi, eu vos entrego. De quem que ele está falando? Do que ele está falando? Ele está falando do próprio corpo dele. Ou seja, ele está aqui inaugurando uma nova era, ele está inaugurando a nova aliança de como que nós devemos ceiar, como nós devemos celebrar a nossa ceia. Ele põe fim aqui na velha aliança. E eu quero te chamar a atenção para esse texto, porque aqui Judas, ali na mesa dos discípulos, Judas
já estava com o coração inflamado. Judas iria trair Jesus, sabe? Mas não é sobre uma traição que eu quero falar com vocês, porque quando nós olhamos para a situação de Judas, para a questão de Judas, que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, olha que interessante isso. Mas não é sobre a traição, é sobre uma informação, porque os romanos queriam captar Jesus, os romanos queriam prender Jesus, só que os romanos não sabiam quem ele era. Então Judas, ele dá as 30 moedas de pratas por uma informação e por uma localização, por um local aonde que está Jesus. Ou seja, Jesus, na noite em que ele foi traído, ele transfere, ele muda, ele transforma a maldade de Judas em amor, porque ele termina aquela ceia e ele vai para o Getsemane. Ele vai para um lugar chamado oração, ele vai para um jardim chamado oração. Ele leva Pedro, Tiago e João, ele vai para uma oração. E quando ele desce da oração, olha que interessante, está ali os romanos, porque Judas já tinha o seu coração inflamado. Por 30 moedas de prata, Judas troca, sabe, essa informação. Só que se você olhar alguns capítulos antes, olha que interessante isso, irmãos, presta bastante atenção nisso. Alguns capítulos antes, quando Pedro chega até Jesus, e Jesus fala assim: olha, é necessário que o Filho do Homem vai para a cruz, é necessário que o Filho do Homem vai para a cruz, e o terceiro dia ele vai ser ressuscitado. E Pedro, na sua carnalidade, fala a seguinte coisa: Senhor, eu não vou deixar o Senhor ir para a cruz, eu não deixo, eu morro no seu lugar. O que é que Jesus responde? Sai daqui, Satanás, arreda-te de mim, Satanás. Mas deixa eu te chamar a atenção, Pedro era quem, irmãos? Pedro era amigo, ele chama amigo, o próprio amigo de Satanás. Mas quando ele desce do Getsemane, que Judas fala, beija ele, porque Jesus não era o diferentão, Jesus não era tão diferente quanto nós pensamos. Então ele se misturava no meio dos discípulos, e Judas vai e dá um beijo no rosto de Jesus, e ele fala: amigo, faça o que você tem que fazer. Sabe o que quer dizer tudo isso? Quantos e quantos amigos que você acha que é seu amigo, mas está bloqueando o seu propósito? Quantas e quantas tretas você passou por aquela treta e que você quer matar aquele seu amigo, você quer esganar aquela pessoa está te empurrando para um propósito. Essa pessoa que na verdade você acha que é seu inimigo, está te empurrando para o seu propósito. Ô Arnaldo, obrigado, irmão. Mal sabia o exército romano, mal sabia a organização dos romanos, que eles estavam empurrando Jesus para a cruz. Eles estavam empurrando o nosso Salvador para que hoje a gente pudéssemos chegar, hoje na noite de ceia. No versículo 24 vai dizer que Jesus, ele vai para a cruz com alegria. Jesus, ele não foi para a cruz, sabe, com medo de Pilatos. Jesus, ele não vai para a cruz, sabe, por uma obrigação. Jesus, ele vai para a cruz com alegria, porque o propósito estava sendo cumprido. Sabe, irmãos, eu quero te chamar a atenção no que a igreja Despertar, ela acredita na cruz. Se eu te falar algo, eu não sei, talvez você está chegando agora, talvez você já escutou tantas ministrações, mas uma igreja que ela abomina a pregação da cruz, ela não pode ser chamada igreja do Senhor Jesus, porque a cruz tem que fazer sentido em nossas vidas. É a cruz que nós pregamos, é a cruz a qual nós olhamos para ela. Nós temos que se sentir constrangido quando nós olhamos para a cruz, porque naquela cruz que deveria estar eu e deveria estar você naquela cruz, mas o próprio Deus deu o único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, irmãos, quando nós olhamos para a ceia, se a cruz não fazer sentido em nossas vidas, nós não podemos chamar isso de igreja. O terceiro aspecto é a apropriação. Não adianta nós ministrarmos e não termos a apropriação de quem é Jesus. Acompanha comigo aí, 1 Coríntios capítulo 11, 26. Nós não vamos sair de Coríntios. 1 Coríntios 11, 26 vai dizer assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Olha que interessante. Aqui existe dois caminhos.
O primeiro caminho é, quando nós anunciamos a morte de Jesus, nós olhamos para trás. Quando nós se achegamos à ceia e tomamos a ceia, refletindo naquilo que nós estamos participando, nós anunciamos a morte de Jesus. E morte remete para a cruz, e cruz remete para o batismo. Somente morre aquele que está vivo, somente desce as águas do batismo aquele que entendeu que a cruz faz sentido no espírito dele. Sabe, irmãos, não adianta nós, titulhar, te pilhar de informação. Sabe, uma informação certa não salva ninguém. Por isso que a cruz tem que ser uma apropriação. Nós precisamos se apropriar daquilo que Cristo fez na cruz. Aquilo que Cristo fez na cruz precisa fazer sentido em nossa vida cotidiana. Sabe, quando a Bíblia vai falar lá em Êxodo capítulo 12, vai falar da Páscoa dos Hebreus. Não sei se vai fazer sentido para você, mas vem comigo que você vai entender. Quando os hebreus ficam sabendo significa uma informação. Repete comigo, informação. Mais alto, informação. Eles ficaram sabendo, chegou ali no Egito, eles ainda escravos, que todo primogênito iria morrer se não passasse o sangue do cordeiro no umbral das portas, amém? Até aí tudo bem? Então isso era uma informação que eles tinham. Só que somente passar o sangue nos umbrais da porta era somente uma informação, mas o que completaria a ordem que Moisés deu através de Deus, eles vão passar o sangue nos umbrais das portas, mas eles vão se reunir com a família e comer de quem, André? Do cordeiro. Ou seja, se nós não se apropriar do que a cruz significa e comer da Santa Ceia, se apropriar da ceia, não é o que você sabe, não é a informação que você tem, é aquilo que você crê. Não adianta você estar dentro de uma farmácia, saber de todas as informações que você precisa se medicar e você não se medicar. Sabe o que vai acontecer? Você vai a óbito. Não adianta você se entulhar de informação, de toda a religiosidade e não se apropriar de tudo que Cristo fez na cruz. Você está dentro de uma farmácia e não está se medicando. Ou seja, irmãos, não adianta nós termos somente a informação do que é a ceia, nós precisamos ter a apropriação de que Cristo fez na cruz por mim e por você. Sabe, queridos, quantas vezes nós apenas comemos a ceia, se alimentamos da ceia, e hoje não vai ser assim, porque hoje nós vamos fazer de uma forma espiritual. Nós achamos que é algo físico, nós achamos que nós precisamos fazer isso de uma forma física, de uma forma literal, mas é totalmente espiritual. É por isso que a Bíblia vai falar, e vai falar com muita ênfase, que ninguém pode ser salvo, ninguém consegue, ninguém obtém a salvação por mérito. Ou seja, quando eu decido entregar a minha vida para Jesus, eu não estou entregando somente, aquilo que eu quero, aquilo que eu vou negar, aquilo que para mim não faz sentido. Eu entrego a minha vida de corpo e alma, 100% aos pés dele. Então eu me decido a fazer uma aliança com ele, eu decido descer as águas do batismo, eu decido a fazer tantas coisas, porque a cruz começa a fazer sentido sobre a minha vida. Então quando chega o dia da ceia, não pode ser somente, como a igreja de Coríntios fazia, somente uma tarde de festa, um dia de festa, que eles subiam até a Jerusalém, eles subiam até ali e comiam fartamente. O que Paulo aqui está explicando? Vocês, quando estão fazendo isso, é melhor que nem se reúnam, é melhor que não façam. Quarto aspecto aqui, penúltimo, já estamos indo para o final. O marco do cristianismo. O que é o marco do cristianismo? 1 Coríntios 11, 26, você continua com sua Bíblia aberta, vai dizer assim: porque sempre que eles comem deste pão e bebem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Ou seja, irmãos, quando nós anunciamos a morte de Jesus, quando nós estamos anunciando a morte de Jesus há 2024 anos atrás, é quando nós olhamos para a cruz e nós vemos literalmente que aquele sacrifício, mesmo eu e você não merecendo, porque a salvação não tem nada a ver comigo, a salvação não tem nada a ver com você,
A salvação foi Ele que tomou a primeira atitude, foi Ele que veio primeiro, foi Ele que tomou o primeiro passo para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de descer as águas do batismo, de ter uma vida com Cristo. Então o batismo aqui é um marco registrado de Jesus. Jesus você não vai ver, eu não conheço, se você conhece, você pode depois me falar no particular. Você não vai ver nenhum monumento de Jesus em Jerusalém, em outros países. Você vai ver estátua, você vai ver algumas coisas. Mas nessa noite aqui que Ele foi traído, o que me chama a atenção é que Ele vai fazer um sacramento aqui do cristianismo. Por isso que eu fiz a introdução, para que você entenda aonde que vai, qual é o foco do cristianismo. Por que nós somos cristãos? Por que você deixa a sua casa e vem aqui ouvir uma palavra? Por que você tira um tempo e se derrama aos pés do Senhor? Porque neste dia aqui, Ele fez o sacramento para o cristianismo. Quando Ele fala assim, todas as vezes que se reunir, vocês vão estar anunciando a minha morte. Daqui a alguns minutos, quando nós ceiarmos, nós vamos estar anunciando novamente a morte de Cristo. Nós não vamos estar celebrando a morte dele, nós vamos estar anunciando a morte dele. Isso nos remete lá para o passado. Mas o versículo continua e diz assim, até que ele venha. Isso remete nós para o futuro. Ou seja, em apenas uma noite antes dele ser crucificado, ele dá o sacramento. Jesus aqui, ele deixou a ordenança que todas as vezes que nós se reunisse como igreja para fazer a ceia, para que nós lembrasse da morte dele. Sabe, irmãos, nós não podemos desprezar a pregação da cruz, o efeito da cruz. Nós deveríamos todos os dias pregar a cruz para nós mesmos, ir para os textos que falam sobre a cruz, ir para os textos que falam sobre a cruz, e começar a refletir no que a cruz faz sentido sobre a nossa vida. A morte de Cristo faz nós olharmos para trás, mas quando nós ceiamos até que Ele venha, faz que nós podemos acelerar, que Ele venha buscar a sua igreja. E deixa eu te falar, a segunda vinda de Cristo, nós cremos e ela é certa, e Cristo está à porta e bate. Então todas as vezes que nós se reunimos como igreja, todo culto de ceia, se você quer tirar um domingo para fazer um jejum, que seja um domingo de ceia. Se você quer tirar um dia na semana para você deixar aquele dia consagrado na água, no Espírito, aquela semana, essa quarta-feira aqui, um dia por mês, tira naquele dia na semana da ceia. Sabe por quê, irmãos? Aquilo nós vamos estar, Paulo instrui, será que vocês não têm comida para comer na casa de vocês? Estão fazendo isso aqui agora. Se você tem que buscar por alguém, se consagrar, faça isso no momento, na semana da ceia, que você vai ver quanta santa ceia, quantos momentos de ceia será edificado sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Traga isso para o seu espiritual, traga isso para o seu sobrenatural. Quinto aspecto que eu quero compartilhar com vocês: olhe para dentro de você. No versículo 28 vai dizer assim: examine o homem a si próprio e coma. Quantos pastores te ensinaram errado? Examine o homem a si próprio e ceie e coma. Nós temos muita facilidade de examinar o outro, de examinar o irmão que está do lado, de examinar aquela pessoa que nem veio para a ceia. Quando eu comecei a ministrar que é importante, que é de extrema importância um culto de ceia, alguns começaram a falar, mas tem irmão que nem veio, tem irmão que está se lixando, tem irmão que está pouco se importando. Mas a Bíblia vai estar te ensinando essa noite: examine o homem a si mesmo, examine a mulher. Quando a Bíblia fala homem, ser humano, examine você a si mesmo e coma. E aí o versículo seguinte vai dizer assim: ninguém é digno, algumas versões vão dizer indignamente. Não faça isso indignamente. Irmãos, nós não somos dignos mesmo. Ninguém aqui, muito menos eu, pior eu ainda, sou digno de tomar a Santa Ceia. Muito menos você. Ninguém aqui pode dizer assim: eu sou digno de tomar a Santa Ceia. Mas quando a Santa Ceia quando a ceia começa a fazer sentido sobre as nossas vidas,
Quando nós viemos para um culto de ceia, começamos a refletir no sacrifício da cruz. Quando nós começamos, sabe, olhar para esses ingredientes que estão aqui à frente e saber que Jesus é que tirou o pecado do mundo. Sabe, quando nós não se sentimos indignos, quando nós não sentimos digno, mas Ele nos faz justo para começar assim a se achegar à mesa da ceia. Nós não somos dignos, mas em Cristo nós somos muito mais do que dignos, irmãos, porque Ele que foi que morreu na cruz. Portanto, você pode sim tomar a sua ceia. Examine o homem a si mesmo e coma. O que é discernir o corpo? A Bíblia vai falar, esse texto de 1 Coríntios capítulo 11, ele é muito rico. A Bíblia vai falar, discernir o corpo é entender qual é o sacrifício feito há 2024 anos atrás. O que é discernir o corpo? Discernir o corpo é você entender, é ter clareza. Porque se nós não temos clareza do que significa a ceia, nós estamos, sabe, simplesmente andando em cima de uma esteira que nós não vamos chegar a lugar nenhum. O que é discernir o corpo, irmãos? É quando eu venho para um culto de ceia, eu já venho aquebrantado, sabe, quando eu olho para a cruz e a cruz, sabe, começa a me constranger, sabe, porque eu não era merecedor, eu era talvez o mais pecador, o mais lixo de todos os seres humanos aqui na terra, mas quando eu olho para a cruz, eu sabia que alguém morreu no meu lugar. Quando eu olho para a cruz, eu sei que por conta dele, porque ele veio, porque ele se fez carne, e hoje toda a minha família tem a oportunidade da salvação. Quando eu olho para a cruz e quando eu vejo os ingredientes que vai significar o corpo dele, que vai significar o sangue dele, e que ele fez para a cruz, e hoje ele está satisfeito, ele está feliz, e o céu está em festa, porque hoje nós começamos a entender o que significa verdadeiramente a cruz sobre as nossas vidas. Sabe, se não faz sentido para você, se você não consegue entender o que foi a crucificação, nós precisamos sentar e te discipular, nós precisamos sentar e te ensinar. Nós não podemos, em nome de Jesus, quando vim para um culto de ceia, vim com o nosso coração manchado, com ódio no coração. Sabe por quê? Porque nós somos o mesmo corpo. A igreja do Senhor está sendo adornada para ser o mesmo corpo. Se nós somos a mesma igreja, se nós somos o mesmo corpo, por que nós iremos tomar a ceia, participar da ceia, comer dos mesmos ingredientes, tendo ódio daquele que está lá fora, ódio no nosso coração? Sabe, eu não sei, irmãos, se a crucificação faz sentido sobre a sua vida, mas na minha, cada dia que eu abro a palavra de Deus, começa a fazer muito mais sentido, porque ali está toda a prova de amor, ali está toda a prova de que Ele se fez carne e veio até, pisou na mesma terra que você pisa. Ele teve dor, Ele teve medo, Ele teve tudo que você tem, mas Ele foi até o fim, porque Ele sabia que um dia você ia aceitar o sacrifício da cruz. Mas sabe o que é mais importante de tudo isso? Que isso não tem nada a ver comigo, nada a ver com você, tem a ver com Ele. Sabe, hoje nós assistimos, eu assisto também, muitas e muitas ministrações. Cada dia se levanta um pastor novo, uma pastora nova, um grupo de louvor novo. Mas não sei se você tem notado algo. Cada dia que passa, parece que estão tirando Cristo do centro, colocando o homem e colocando nós no centro, aonde aquele lugar pertence a Ele. Sabe, eu amo louvor, eu amo ouvir pregação, mas a gente precisa ter esse discernimento, que quem foi para a cruz é Ele. Então a nossa adoração tem que ser para Ele. Deixa eu te fazer a mesma pergunta que eu fiz lá no começo da pregação. Por que você está aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Para se encher dEle? Mas não tem nada a ver com você, a adoração tem que ser para Ele. Por que você vai ceiar hoje? Porque você precisa se alimentar dEle? Não, você não precisa se alimentar dEle. É ao contrário, quando nós se alimentamos, há algo poderoso acontecendo no céu. Não tem nada a ver com nós, tem a ver com Ele. Não tem nada a ver com a sua pessoa, tem a ver com Ele. E todas as vezes que nós vemos o homem no centro, você pode correr, irmãos, pode correr, mas corre forte. Pode correr, porque o homem não pode ficar no centro. Jesus, quando Ele veio, Ele não morreu por uma pessoa,
Ele não sacrificou por uma pessoa, Ele sacrificou por uma igreja, por um povo escolhido. Ou seja, todos os domingos, a nossa vinda até a igreja tem que ser para contemplar a glória do Senhor. Cada dia nós precisamos urgentemente ser parecido com Ele. E ser parecido com Ele é alguém que queima por Jesus, não somente nos domingos, mas todos os dias. Quando você vê uma cruz no caminhão, no peito de alguém, na camiseta de alguém, eu não sei, começa a refletir. Todo o sacrifício da cruz não foi somente por você, foi por um povo, foi por uma nação que um dia iria reconhecer Ele, que Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Sabe, irmãos, nós não podemos mais como igreja somente sentir algo na nossa alma. Nós não podemos como igreja vir para um culto de ceia, e nós temos que ver algo sobrenatural, é algo dentro do nosso coração. O que significa a igreja, comunidade despertar? Há algo que precisa despertar dentro de mim, dentro de você. Sabe, há ministérios que estão dentro de mim, ministérios dentro de você. No que nós acreditamos? Nós acreditamos nas esferas dos 5 ministérios, que dentro de você há um evangelista, que dentro de você há um pastor, há um pastoreio, que dentro de você há um Deus, que dentro de você há um mestre, que dentro de você, sabe, irmãos, há os 5 ministérios, acho que faltou um, né? Há os 5 ministérios. Apóstolo, irmão afiado ali. É por isso que nós ministramos a palavra do Senhor todos os domingos no seu coração. A Bíblia vai falar, para finalizar, que o povo participava da ceia, e por conta disso existiam muitos fracos e doentes. Para e pensa, não se torna algo ao contrário daquilo que se acredita. Como que participa da ceia? Paulo vai ensinar aqui. Eles participavam por conta daquele ato, por conta daquela maneira que eles participavam da ceia. Paulo vai finalizar esse contexto dizendo assim: por conta disso, por conta da atitude que vocês estão tendo, no meio de vocês há muitos fracos, no meio de vocês há muitos doentes. Algumas Bíblias, eu consultei algumas, vai dizer, no meio de vocês tem pessoas que já até morreram. Sabe, irmãos, nós vamos parar de ministrar ceia, nós vamos parar de servir a ceia de forma nenhuma. Nós queremos ensinar cada dia o que significa a ceia, qual é o sentido verdadeiro de nós ceiarmos uma vez por mês, qual é o sentido de você examinar-se a si mesmo, qual é o sentido de na próxima ceia você chegar aqui, sabe, com um sapatinho de fogo, dando glória a Deus, aleluia. O culto mais poderoso, o culto mais avivado precisa começar sendo a Santa Ceia do Senhor. E não importa quem prega, não importa quem ministra, o que importa é o Deus que vai começar a despertar dentro do seu coração. Se isso não faz sentido, irmãos, a cruz não faz sentido. O culto de ceia tem que ser sim um culto especial. Nós vamos concluir essa mensagem. Eu não quero te constranger de forma nenhuma, mas quantas vezes você tomou a ceia simplesmente por um ritual? Não precisa levantar a mão, só responde para você mesmo. Quantas vezes você não quis nem vir para um culto de ceia porque você não se achou digno de tomar a Santa Ceia? Eu não sei aí, mas aqui está calor. Quantas vezes você não conseguiu entender o que significa o pão, não conseguiu entender o que significa o suco de uva, que é o sangue de Cristo, e você só veio, e você só foi? Nós cremos, irmãos, como igreja, que o nosso foco principal é a adoração a Ele. Sempre nós vamos crer nisso. Uma igreja precisa crer nisso. O credo de uma igreja é levar as pessoas à adoração. Sabe, o grande desejo do meu coração para esse 2024 é que você entenda isso. É que dentro de você desperte um Deus. Desperte um Deus vivo. Desperte um Deus que as pessoas ainda não conhecem. Sabe, talvez você esteja na sua caminhada e achando que tudo foi perdido, que é simplesmente a segunda ceia do ano,
que é simplesmente, sabe, no dia, não sei nem a data, mas no próximo batismo, vai ser mais um batismo, as pessoas vão se decidir, as pessoas vão descer as águas, vai ser simplesmente algo cotidiano de toda a igreja, sabe? Eu gostaria de desafiar você a orar nesse sentido, sabe? Não aceitar menos do que o poder do Senhor descendo sobre aquelas pessoas, sabe? Não aceitar mais que nós vamos ter uma ceia após a outra, com um mês bem orado no meio, sabe, irmãos? Nós somos corpo, e se você é corpo hoje, eu gostaria que você refletisse nisso tudo. Nós vamos fazer algo aqui que talvez nós nunca fizemos, talvez não, eu pelo menos nunca fiz. Eu gostaria que já trouxesse a ceia aqui para frente. Continua ainda sentado no seu lugar. A ceia, a uva das crianças. E se você tem filhos, eu gostaria que todas as crianças fossem para aquele canto. Todas as crianças, pode trazer a uva para elas. Elas vão participar da ceia ali junto com a Elis. Vai ali, Elis. Isso, faça uma roda. Nós fazemos isso porque nós acreditamos que este ministério, o Ministério Kids, logo logo essas crianças virarão adolescentes, descerão as águas, mas hoje elas vão fazer algo que você vai fazer também. Eu gostaria que todas as crianças pegassem ali com o Murilo uma uva. Presta bastante atenção. Não comam ainda. Não comam ainda. Todas as crianças. Vai ficar lá, Samuel. Está com sono, mas aguenta mais um pouquinho. Isso. Todas as crianças pegaram? Agora você não vai comer a sua ceia. Você vai fazer diferente. Pode pegar do Murilo ali. Pega uma, Murilo. Nós entendemos que essas crianças são corpo, amém? Tem mais criança ali, ó. Todas essas crianças são corpo. E o corpo participa da mesma coisa. O corpo participa da ceia. Então, crianças, olha para o tio aqui. Todos estão me vendo? Você vai escolher uma criança e vai trocar a sua ceia com ela. Pode começar. Pode ir, pode Murilo, Samuel, pode trocar. Murilo, pode ir, escolhe uma. Se quiser trocar 2, 3 vezes, pode trocar. Isso, pode trocar. Quero que todos troquem a sua ceia. Pode trazer a ceia aqui para frente. Todos trocaram? Todos trocaram? No momento que nós estiver ceando, a Elis vai orar por essas crianças. A Elis vai abençoar cada uma delas. Você que já é batizado, você que está em comunhão, saia do seu lugar. Pega aqui com a dona Helena, com o seu Vicente, pode sair. A tua mesa cura, a tua mesa.